Galera, finalmente saiu o anime de Dandadan e a animação tá bonita. E a dublagem em português, tá boa demais, por sinal. É uma história que eu já acompanhava, então o hype tá lá no alto. O básico pra você saber é o seguinte: uma garota não acredita em alienígenas, e o rapaz não crê em espíritos, e coisas do tipo. Então os dois se metem em umas furadas e descobrem que ambas as coisas são reais. Daí segue para uma aventura com bastante ação, comédia, momentos de terror real, e eu tomei susto no mangá preto e branco, né, tomei susto. Tem um romance muito legal, que eu particularmente não curto muito em shonens, mas aqui em Dandadan eu gosto bastante. Então, sem mais enrolação, deixe seu like se curtir, se inscreva e bora pro recap. O começo é com o namorado da Momo Ayase falando se ela tá surda, porque acabou de falar que se ela não emprestar um dinheiro, pode esquecer o encontro, e já vai pedindo pra liberar tudo, e diz que o motel é por conta dela. Olha a audácia desse FDP, cara otário. Então, ela que não é boba nem nada, mete um chute nele, mas o cara bloqueia. Momo o chama de macho escro... E o FDP a chuta no estômago e xinga a coitada com a palavra que começa com VAD, a derrubando no chão, dizendo que cansou dela e não vai perder tempo com a mina que não quer ficar com ele. Momo xingou ele de nomes de frutos do mar, ficou sem vocabulário e tá chorando na sala de aula para as amigas a consolarem. O FDP foi o primeiro namorado dela. A loirinha avisou que não era pra sair com ele e pergunta o que a Momo viu nele. Ela disse que ele era parecido com Ken Takakura. Elas já ouviram essa ladainha uma vez. Momo pede para pararem de encher o seu saco, porque ela gosta mesmo de caras durões como Ken Takakura. Ele tem essa frase famosa: acho que sou um cara meio esquisito. E as suas bestes dizem que o homem desse jeito já tá em falta. Aí a Momo fica mais em deprê, andando pelos corredores pensando se vai ter um Ken Takakura só pra ela um dia. E pra piorar, não tem ninguém para consolar. Momo vê que uns alunos estão bulinando um garoto de óculos, lendo sua revista de boa, tacando papel nele, dizendo que o cara é mó esquisito. Eles iam jogar um imã junto do papel. Então Momo senta na frente dele e só dá uma encarada nos vacilões. E pergunta o que o de óculos tá lendo, só pra disfarçar. Então vai embora, dizendo que só tem traste nesse mundo mesmo. Momo Ayase continua pistola, querendo extravasar o estresse de algum modo, mas não sabe como. O garoto de antes pede para ela esperar um pouco, porque sabe que ela tá muito afim, porque esse é o único motivo para uma garota como ela conversar com um nerd que nem ele. Foda, velho, o cara tá com a autoestima lá embaixo. Momo diz que ele tá confundindo as coisas, não quer ser amiga dele ou nem nada do tipo, mas o nerd diz que tá falando sobre a revista dele, falando de coisas relacionadas a teorias da conspiração de alienígenas, o presidente americano visitar Marte, os reptilianos e todo o papo de ocultismo dos ETs, falando que ela também curte essas coisas. Momo fala que não acredita nesse trem de OVNIs e alienígenas, mas o termo tá errado, filha. O nerd falou que são FANIs, fenômenos aéreos não identificados. A Momo tá cheia desse papo chato dele, mas o esquisitão continua falando que os alienígenas são reais e que os Estados Unidos confirmou sua existência, dizendo que o Japão e os Estados Unidos vão entrar em uma guerra espacial com os ETs. A Momo só ignora e já quer ir embora. Ele fala para esperar, que a edição dele mostra a imagem mais recente do monstro do Lago Ness. Só que a mina tá cansada desse papo torto, e ele não se toca, gritando para ele calar a boca. Não quero ouvir isso logo agora que acabou de levar um pé na bunda, e essa empolgação de nerd tá muito chata. E diz que é por isso que ele não tem nenhum amigo, eles não têm intimidade pra isso e a Momo tá indo embora, depois de amassar os sentimentos do meu menino, tadinho, que mereceu um pouquinho, mas ele vai ficar legal. Momo para e percebe que exagerou e pede desculpas. Volta e pega a revista dele do chão, dizendo que não crê em alienígenas, mas sim em espíritos. Dito isso, o nerdzonho volta dizendo que esse papo de fantasma é maior mentira. Falou o cara que acredita em ET. A Momo tá pistola, tava ouvindo tudo dele sem falar nada e agora ele tá zoando. Ele fala para ela não subestimar o ocultismo. Daí, pra se achar, a Momo diz que sua avó é uma médium, faz exorcismos muito loucos e pergunta se ele já viu algum. Mas é claro que não, né? São coisas assustadoras de possessão e a pessoa se contorce todinha. Bom que a cara da Momo fica que nem um pato. Ele diz que várias doenças causam esses espasmos, então isso não prova nada. Momo tá nervosaça e diz se algum ET já o convidou pra passear então. O nerd fala que esse argumento é muito burro e sem sentido. É verdade. Ai, 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 assim vou acabar namorando, hein? Suas amigas veem a briga de gato e cão ali e dizem que ela desistiu de um Takakura Ken, ou melhor, Ken Takakura, e foi atrás de um nerd. O desespero deve estar grande, então a Momo diz que vai provar que espíritos existem. Daí, ele vira seu escravo. O nerd aposta o mesmo e fala que ele vai provar que FANIs existem. Momo vai para o hospital abandonado de Nagi para cumprir com a palavra e ver se acha um OVNI, quer dizer, FANI. A Momo duvida que vai aparecer alienígenas nesse lugar assustador. O nerd diz que esse hospital é chamado de Terra Santa do avistamento de OVNIs. Dizem que vão até o telhado e chamam OVNI e acabam sendo abduzidos. Momo pergunta se já fizeram isso com ele, mas o caba diz que talvez sim, pois a maioria que é abduzido tem as memórias apagadas. Aí mandou o argumento supremo, hein? Nunca viu nada e fica falando que o argumento é válido. Daí uma sombra perto da Momo começa a seguir. O medo foi instaurado. Enquanto isso, o nerd tá na estrada de um túnel abandonado morrendo de medo, falando que vai provar que espíritos não existem. Tá tão nervoso que o vento e a escuridão estão fazendo ele cantar. A Momo diz para ele não cantar alto desse jeito, pois é a pior coisa a se fazer aí, como tá escrito no site. Os dois não têm experiência nenhuma e ficam falando que as paradas existem. Aí é mesmo. A Momo tá tremendo de medo e fala que é possível fantasmas existirem, sem ter visto nenhum, porque sua avó é médium.
A Momo ama muito sua avó, já que não tem pais. Aí o clima fica tenso. A Momo diz que sua família é bem esquisita. Toda vez que sai de casa, tinha que fazer um ritual esquisito, com o dedo em cima da cabeça para dar boa sorte. Fazia isso todo dia no caminho da escola. Seus coleguinhas caçoavam dela, mas se a Ayase não fizesse isso, sua avó ficava brava. Isso a deixava muito mal. Porém, o mais difícil para Momo era ver o garoto que ela gostava zombando dela. Dito isso, ela começou a ficar com raiva da avó, por conta desse garoto que zoava seu ritual matinal. Já acabou dizendo coisas bem pesadas para a avó e ficou muito tempo desse jeito, até que recentemente voltaram a se falar. A Momo parou de fazer o ritual também. Daí ela percebeu que ficava com raiva não da sua avó, assim quando zombavam a ela, sua família. Momo diz que a sua avó e seu trabalho como médium são muito especiais para ela, sendo muito grata por ela ter cuidado dela e a criado. Agora a Momo quer ouvir a história do porquê o nerd acredita em alienígenas. Ele evita de contar o motivo. A Momo pergunta se ele não tem nada em específico, e o nerd manda que as pessoas não precisam de motivos para gostar das coisas. Aqui ele ganhou no argumento. A Momo diz que ele fala melhor no celular. O de óculos agradece e diz que é porque a Momo é uma pessoa fácil de conversar, e ele acha umas pegadas de sangue no chão, já virando com medo e muito susto também. Quando ele vira, tem uma velha na sua frente, toda acabada, falando que deixa ele seus seios, se deixar ela chup-chup no amiguinho dele. Aqui ele saiu vazado demais. A Momo diz para ele parar de correr agora, ou vai dar ruim. Tá escrito no site que é perigoso correr aí, mas o moleque tem que fugir da velha tarada. Ele acha que tá vendo coisas. A Momo diz que não pode deixar ela ultrapassar. Se perder uma corrida para a velha Turbo, ela te amaldiçoa, e ela pega o rapaz de jeito. A ligação cai na hora. A Momo tá muito preocupada e vai ao seu resgate. Porém, as luzes da noite começam a se apagar, e tem uns 3 caras bem macabros logo atrás dela. Momo sai correndo para se salvar, mas os malucos a pegam e rasgam sua roupa. Ela acorda presa numa cadeira, e eles dizem que são serpianos, vindos do planeta Serpo. Aliens existem realmente. Eles dizem que não precisa ter medo deles, pois são de uma espécie amigável. Esse papo não cola com a Momo, tá semi-nua, parceiro. Ela quer a sua roupa. O serpiano diz que tá cuidando bem de seus pertences. Os ETs dizem que sua espécie é composta apenas de machos, e que se multiplicam através do processo tecnológico de clonagem. No entanto, eles não sofrem evolução como indivíduos iguais, e por isso não há conflitos em seu planeta, e eles não possuem emoções também. Dito isso, os serpianos, para voltarem a se reproduzirem como humanos, querem as bananas dos humanos, ou seja, suas genitálias. Os caras querem cometer um dos crimes mais hediondos que tem, tá de sacanagem. Momo diz que não vai deixar os ETs tirarem sua virgindade. Mesmo namorando, se manteve pura para encontrar o seu Kentakakura. Daí, eles fazem uma psicocinese nela para deixar de fogo. Cara, isso aqui é o crime do crime. Morram todos esses ETs. Momo implora para eles pararem. Os serpianos dizem que é um feito e tanto ela resistir à psicocinese. Uma grande força de vontade da Momo. Mas o cara quer começar, porque sua banana está pronta. Para, meu senhor, nem sei o que vai dar para colocar aqui no vídeo. Para salvar o dia, o celular da Momo toca, e um deles vai ver o que é. Então um chutão atravessa a tela. Um negócio vermelho obscuro. É nosso nerd todo possuído pela velha Turbo. Já chega mordendo a banana e tacando ET pra longe. O de óculos pede desculpas a Ayase. Espíritos existem mesmo, e ele tá com o diabo no corpo. Alguém ajuda. Momo acha uma maravilha que o ocultista veio e pede para salvar. O serpiano tá em dúvida com essa tecnologia de atravessar o celular que nem mesmo eles possuem. O ocultista precisa de ajuda. Não dá pra controlar a velha Turbo. Ela vem com esses papos de chup-chup, não sei o que. Os ETs dizem que não deram permissão para o homem humano entrar. Portanto, ele pede para que se retire. Senão, daí revela sua forma real, vai pegar a banana dele. Começa o ataque dos serpianos pra cima do ocultista possuído. A psicocinese não surte efeito nele, com tamanha velocidade que ele possui com a velha. Mas então ele é mandado pra longe. Daí o nerd diz que esperou a vida inteira para conhecer aliens, e pode dar o que quiserem. Ele nunca teve amigos, então pelo menos achava que os alienígenas pudessem fazer amizade com ele. Desde o ensino fundamental, ele olha para o céu e pede para os OVNIs o pegarem, mas nunca ouvi isso. Mesmo chamando tanto, só ficava sendo zoado e xingado por acreditar neles. Mas então a Ayase foi capaz de proteger um cara como ele, e grita para tirarem suas mãos dela. Não vai tolerar que ninguém a machuque. Se for pela Momo, ele não se importa de virar um monstro horrível. Momo fala para mostrar quem é macho de verdade nessa bagaça. Não adiantou muita coisa, depois desse papo todo aí, já foi de F. Os ETs estão mais interessados em mulheres do que homens, esses criminosos. Momo lembra de sua avó falando para liberar o Ki. Ela, toda criança, não queria isso, porque os amiguinhos ficavam zombando dela. Sua vovó disse que liberando o Ki não ficaria doente, e nem se envolveria em acidentes. Nenhum mal chegaria perto dela. Ela ensina a concentrar as forças abaixo do umbigo, imaginar o Ki sendo disparado do alto da cabeça. Aí vem todo o receio da menina de ser zoada. Fala que nunca mais vai fazer isso. Sua avó pede para esperar. Ela diz que sua vovó é uma charlatona e odeia ela. Aqui pegou mal. É criança, mas pegou mal. A Momo não entende por que está lembrando do passado agora, e pede perdão à sua avó. Dito isso, ela concentra suas forças como ela lhe ensinou, e dispara o Ki, quebrando a cadeira. O nerd acha muito maneiro os poderes paranormais dela.
Nem a Momo tá entendendo muita coisa. Virou uma deusa do nada. Se pá, a psicocinese dos serpianos foi tão intensa que, mexendo com suas ondas cerebrais, fez com que os chakras da garota se abrissem. Agora acabou a palhaçada pra esses bichos feios. Tudo era verdade. Sua avó sempre foi uma médium de respeito. Então dá um belo chute na cara do malandro e ele sai voando, destruindo o OVNI deles. O hospital tá indo pra cucuia. Tem que pegar o nerd e fugir, mas a velha vai e morde a Momo. Então, com seus poderes, faz o ocultista voltar ao normal. A velha saiu do corpo dele, pelo que parece, e pergunta quem é essa pirralha. A maldição ainda tá ativa, mesmo depois do exorcismo. E é porque a velha Turbo tem um amiguinho do nerd. Enquanto tiver com ela, a maldição vai afetar o corpo dele. Se quiserem o amigão do nerd de volta, vão precisar ir até o túnel. A velha vai se divertir demais lá. A Momo fala pro nerd se levantar para eles fugirem. A nave espacial cai na estrada e varre tudo, depois de ter destruído o hospital abandonado. Agora a Momo acredita em alienígenas. O ocultista crê em espíritos e fantasmas. Agora o que fazer? Se a Momo não controlar a maldição dentro dele, a velha volta a ficar ativa. O jeito é acabar com a velha Turbo para tirar a maldição. O nerd pede para vestir as roupas dela, para ir embora. E vai dar o seu jeito sozinho. Não quer envolvê-la em mais nada. Momo diz que ajuda sim. Sem ela, a maldição fica descontrolada. Os dois estão vazando. E o ocultista pede desculpas e fala que é um cara meio esquisito. A Momo lembrou da frase de Ken Takakura, a mesma coisa que o nerd acabou de dizer. Ela ficou até com o coração acelerado. O amor tá chegando, hein? E a nave ali atrás tá prestes a explodir. Momo pergunta qual o nome dele depois de todo esse tempo. O nerd diz que se chama Ken Takakura. Assim, a nave explode igual o coração da Momo. Momo não aceita que o nome do ocultista seja Ken Takakura, não querendo ouvir mais isso, berrando no chão. Com isso, a maldição do Ken começa a se descontrolar. Quase que a velha Turbo fica mais uma vez descontrolada. Momo tem que usar seus poderes para controlar a maldição e acaba jogando Takakura na parede, e ele agradece a ajuda. Então Momo diz que a regra vai ser o seguinte, que ele não pode dizer o nome dele. Já que ele curte ocultismo e essas paradas, a Yasi vai chamá-lo de Okarun. Não quer mais ouvir o outro nome. Mas o moleque não tem o que fazer, seu nome real é aquele mesmo. Mesmo do contra, ele aceita meio que de boa. Voltando pra casa, a Momo diz que ele tá bem feliz pelo nome Okarun. Ele, todo nervoso, dá um peido de lasca, e a Momo reclama dessa nojeira. Ele culpa ela por ficar perto demais e o deixar nervoso. Com a manhã chegando, a velha Turbo não vai mais aparecer, pois de dia, espíritos não saem para bagunçar. A Momo fala para o Okarun ir até a sua casa para se arrumar, porque tá pior que um fantasma. Os dois chegam à casa da Momo, e ela diz para tomar cuidado, pois sua avó implica com garotos. Quase que acaba com seu ex-namorado. Okarun diz que só agora ela fala isso, então vai atravessar o portal Tori e começa a pegar fogo, e grita de desespero. A Yasi então lança com seus poderes na água. Ele acabou queimando por causa do talismã do portal, formando a barreira espiritual. Por isso ela tira por um tempo o talismã. Okarun implora pra Deus o deixar entrar, não tá com vontade de ir pro céu agora. Okarun com receio entra e tá de boa. Momo pergunta se tá tudo bem com seu corpo. Ele só tá panicando. Daí Momo acha muita graça o cabelo novo do Okarun. Parece até uma tiazona que fez permanente. O garoto não gosta dessa palhaçada. Dentro de casa, Momo vê que sua avó não está. Dito isso, ela vai se trocar e pede para o Okarun esperar do lado de fora. O problema é que se ficar um segundo sem vigiar a velha, ela volta a controlar o corpo do garoto. Por isso, Momo restringe e deixa a porta aberta para se trocar enquanto controla a maldição. O menino tá sofrendo muito recentemente, coitado dele. Ela pega um casaco para o Okarun trocar de roupa. Ela pergunta se ainda não tá com o amigo na parte de baixo. Pergunta se pode ver também, para conferir. O Okarun olha e sumiu mesmo. A garota fica zoando e provocando ele para irritar. O garoto não curte isso e diz que foi culpa dela, por conta da aposta que fizeram. Ela diz que foi o Okarun que não parava de falar e continuou insistindo nessa coisa de OVNIs e ocultismo. Dito isso, ele fica quieto e fala que ele não queria desperdiçar a oportunidade. Sempre quis ter um amigo, então quis ir conversar com a Yasi. Porém, já sabia que podia dar ruim, pois os dois são de mundos diferentes. Uma pessoa como ele não deveria ir falar com uma garota popular. Depois desse trem com a velha Turbo, ele diz que Momo pode o ignorar. Ela odeia esse papo e fala que ele não pode ficar decidindo as coisas pros outros. Ele não tem amigos porque fica os afastando pra longe com esse pessimismo. Por isso não vai ignorar e vão conversar como amigos sobre ocultismo. A bad vibe passa e ele a chama de feiosa. Não tem tato nenhum com os outros e fica aí falando de forma franca. São amigos reais mesmo. Então do nada, uma campanha começa a tocar. Só que não é a avó da Momo, como o Okarun pensou. É a campanha secundária que apenas espíritos malignos a tocam. Tudo isso porque Momo esqueceu de botar o talismã de volta no lugar. Agora precisa sair para refazer a barreira espiritual para assim o bicho queimar. E o Okarun tem que sair do terreno para não queimar também. Saindo de casa, Momo não enxerga nada na frente. Porém, Okarun mostra o céu preto, umas paredes que se formaram e tampam todo lugar até o céu. Momo tem que pôr o talismã de volta, mas agora não dá, pois assim não tem como eles saírem do terreno. E o Okarun vai se queimar legal. Momo não sabe o que fazer e olha que tá saindo sangue de seu nariz. E o Okarun também tá passando mal sangrando. É a névoa preta os envenenando. Então, aparece um monstro de sumô dizendo que os encontrou, falando que os dois são bem malvados e não cumpriram suas promessas. Quase que o bicho dá um murrão nos dois, mas Momo salva. Eles saem correndo por suas vidas, mas tá difícil encarar o bicho enorme. Ainda mais esquisito, porque ele quer a genitália
genitais deles. Momo não sabe que tipo de espírito é esse e pede por um amigão reserva do Okarun. Não é como se ele fosse um ET pra ter mais de um amiguinho. Okarun revela que o sumô gigante é um alien, o monstro de Flatwoods, que foi avistado pela primeira vez nos Estados Unidos e depois na província de Yamanashi. Mas isso não explica porque ele tocou a campainha para espíritos. Okarun diz que já leu em uma revista que pessoas que presenciaram fantasmas e fenômenos sobrenaturais podem ver OVNIs também. Talvez tenha alguma ligação entre alienígenas e espíritos. Esse povo não os deixa em paz, como a Momo disse. Porém, eles precisam lidar com isso. Mas Momo não consegue usar seus poderes enquanto contém a maldição da velha Turbo. Dito isso, Okarun começa a ser possuído de novo. Então o Alien Sumo destrói a casa e eles correm para outro canto e a Momo contém de novo a velha. Com isso, Okarun tem um plano, falando que vai lutar, dizendo para liberar a maldição só no corpo dele e deixar a mente sã. O ET não quer pá e já destrói o abrigo deles de novo. Momo não tem certeza se consegue isso, pois não dominou seus poderes direito. Okarun pede para ela garantir que vai controlar sua mente, assim controlando o poder da velha. Momo começa o processo e parece que tá funcionando, mas o sumô gigante vai atacar logo. Tem que se apressar, minha filha. Dito isso, vem um ataque, mas Okarun transformado salva os dois, sentindo o poder transbordando dele, porém sentindo uma tristeza profunda também. Ele mudou totalmente a personalidade, parece que virou um emo gótico das trevas e fala a frase do Ken Takakura de novo, mas Ayase já pediu pra não repetir essa frase. O cara tá numa deprê de outro mundo e diz que vai lutar com o gigante rapidinho, já que não vai dar em nada mesmo, assim arrancando os dedos do alienígena e dando uma encarada de luta pra ele. Então ele vomita sangue e é atacado novamente. O bicho tá louco pelas genitais e Momo puxa para ela. Okarun pede desculpas para Ayase, pois seu corpo não aguenta a maldição da velha Turbo. Parece que ele vai explodir por conta da velocidade nessa forma, e só conseguiu arrancar 5 dedos da mão do gigante sumô. Momo não tem ideia de como derrotar, mas então surge uma ideia em sua mente, falando que como ele é lutador de sumô, é só fazer ele tocar sua mão no chão para o derrotar, como é na vida real. Okarun diz que é só aguentar mais uma vez e a Momo pede para mirar nos pés do bicho, para assim ela o derrubar com seus poderes paranormais. Assim, eles vão se aproximando do alien. Okarun dá um salto em alta velocidade e arranca as pernas do ET, mas seu corpo já não aguenta mais. Momo vai controlar a maldição com a mão direita, enquanto com a esquerda salva Okarun. A mão do ET toca no chão e desaparece, mas se contorce todo para não tocar a outra e sumir. Assim, pegando a Momo e a lançando na parede, a dando um socão. Okarun, preocupado, tá sendo possuído mais uma vez, mas Momo consegue o conter. Momo ficou muito brava que o trapaceiro do ET Sumo não perdeu quando tocou sua mão no chão. Que tipo de lutador de sumo é esse? Okarun implora para ela liberar a maldição. Seu corpo não importa mais. Assim, ela vai ir de base, mas Ayase promete que vai dar um jeito nesse trapaceiro e leva mais golpes em sequência. Okarun não aguenta ver isso, porém tudo foi conforme o plano da Momo, pois agora ela está do lado de fora do Tori e puxa Okarun pra perto dela e coloca o talismã de volta, queimando o alienígena Sumo. Venceram a luta e tudo voltou ao normal, voltaram para sua dimensão verdadeira. Isso aí deu uma canseira e a velha Turbo volta pra atazanar. Não dá pra tirar um descanso. Momo repara que o penteado do Okarun mudou por causa da transformação e fica zoando, dizendo que o cabelo de tiozona era mais legal. Daí ela desmaia sem forças, se esforçou demais, tadinha, e apanhou muito também. Então a maldição volta a atacar e o menino tá mais tenebroso que nunca. A Dodoria Santa tenta adivinhar as informações de um idol famoso do Japão, mas aparentemente ela erra tudo: sua idade, sua comida favorita que é lamen e não curry, e se ele tem filhos, o que não é verdade. Os produtores do programa dizem que ela é mesmo uma fraude, pois logicamente um idol jovem não teria filhos, todo mundo sabe disso. O bom é que não vai ter problema transmitir, porque ninguém liga para um programa local. No táxi, indo para Kamikote, o motorista pergunta se ela é mesmo a Dodoria Santa, que tem poderes paranormais. Ela fala que vai descer aí mesmo, pois já tá perto. O motorista não queria ser indelicado, estava com vontade de ver os poderes ao vivo. Ela responde que se não quiser morrer, é bom ir embora. Então a velha Turbo tá loucona e pega a Momo pela perna e está para devorá-la. Mas sua avó, a Dodoria, chega e a salva. Jurava que era outro traste que sua neta tinha trago, mas é só um espírito maligno. Agora tá na hora da quebradeira. A maldição tentou chegar perto, mas foi logo queimada, pois Dodoria usou barreiras espirituais. A armadilha foi um sucesso. Quando ela martela um prego espiritual dentro do círculo, ele se torna uma barreira. Quando martela do lado de fora do círculo, o arredor vira uma barreira. A velha gasosa não tem medo do bichão, encara de frente a velha Turbo. O espírito diz que não pode ficar presa por muito tempo e que vai devorá-la. Porém, a intenção da gasosa não é prendê-la, e sim acabar com ela na base do taco de beisebol. Tanto que é só tacada na cara. A velha Turbo tá sendo humilhada, pois não consegue usar sua velocidade na barreira. A maldição tenta parar ameaçando o garoto, mas Dodoria não liga pra isso e continua a lutar e a queima legal. Mais tarde, a Momo acorda e desce buscando Okarun, e vê que a sua avó já chegou e tá assistindo seu comediante favorito, o Bakatono. Ela pergunta a Momo se visitou algum lugar assombrado e ela responde que seu amigo foi, por causa de uma aposta boba. A velha até é muito focada na TV e Momo fala sobre o garoto de óculos, que Dodoria diz que deu um jeito. O espírito já foi de base, segundo ela. Momo pergunta se era um espírito de óculos. Então a avó fala que a Momo não costumava acreditar em espíritos e a chamava de charlatona, uma farsante. A Ayase quer saber logo e não quer voltar a esse papo antigo delas da sua briga, mas a gasosa diz que pode parar com isso. Não adianta nada, já que espíritos malignos não existem e ela é uma fraude. Então sua neta pede perdão ajoelhada pelo que disse, e a avó diz para ir no templo ver o espírito. Momo sai correndo pra lá pensando que foi tudo sua culpa e quer pedir perdão ao Okarun. Não pode deixar nada acontecer com seu amigo. Abrindo a porta, ela vê que ele tá de boa comendo onigiri e grita e chora de felicidade
felicidade pela Momo estar viva. Jurava que tinha ido de Vasco. Momo agora tá mais aliviada e começa a gracinha dos dois de sempre. Sua avó chega e diz que a maldição dele não vai ser ativada enquanto estiver no templo, mas não pode sair. A Gasosa fala que ela ficou bem desesperada. Tá parecendo que tá gostando do garoto, o que Momo nega totalmente. Ela tem responsabilidade no caso, para recuperar o bigolim do Okarun. Sua avó entendeu. Isso aí quer dizer que gosta do garoto, mas a Momo fala que não é nada disso e revela que conseguiu poderes paranormais. Ela fala que conseguiu por causa de uns OVNIs esquisitos, mas a velha não acredita em ET, mas em poderes paranormais sempre acreditou. O critério dela é diferenciado. Dodoria conta que a velha Turbo era conhecida como a velha dos 100 km por hora, uma yokai perigosa por todo o país. Recentemente, a Gasosa descobriu que ela decidiu ficar no túnel por bastante tempo, então indo lá, sentiu uma energia espiritual tão forte que nem conseguia se aproximar do túnel. Ela fala que tem o Jibakurei no túnel, um espírito que fica preso em determinados lugares. Esse tipo é praticamente invencível dentro do seu território, por isso qualquer médium de respeito evita ele. Mas já tinha um Jibakurei lá, ou seja, a velha Turbo e ele se fundiram e viraram um só. Sua avó diz para deixar isso de mão, senão pode morrer. Então pode esquecer o garoto e viver sua vida. Mas Momo diz que quem Takakura ajudaria pessoas em necessidade, então irá fazer isso. Sua avó diz que ela tá apaixonada pelo Okarun, isso sim. Até diz para o garoto que acabou de ganhar uma confissão de amor da neta. Momo explica que tá falando do ator, não desse Ken que tá no templo. Então Dodoria diz que vai precisar fazer um pega-pega com a velha Turbo. Se a desafiar, ela vai aceitar numa boa, pois é confiante com suas pernas. O problema é que o território do Jibakurei é a cidade de Shono, então terão que atrair a velha para fora dos limites da cidade, sem serem pegos. Tirando a do seu território, a velha Turbo enfraquece, dá para derrotá-la. Mas Momo não confia nas suas perninhas de Sariema para apostar corrida contra a velha. Impossível vencê-la. É melhor usar uma das barreiras. Mas a Gasosa diz que não dá para ajudá-los com isso, pois só consegue usar a barreira espiritual se pegar emprestado o poder da divindade local da região. Se ela sair da cidade de Kamikote, perde os poderes. Portanto, eles têm que resolver. O Okarun vai ter que treinar depressa para ganhar na corrida. Agora ele vai participar da conversa e vai ter que carregar a Momo para conter sua maldição. O cara até pergunta quanto ela pesa. Que insensível, meu mano. Não se pergunta isso uma garota. Ele diz que é fracote, não tem como. Com sua transformação, só corre 2 vezes mais rápido. Então Dodoria diz para ele treinar mais rápido então, para conseguir fazer o tempo todo. É bom fazer o treino do Saitama, que é o que ela passa pro garoto. Como não terão a ajuda da velha, vão precisar ser treinados pela Gasosa para conseguirem enfrentar a velha Turbo. Agora é hora de mimir. Então amanhã começa. Menos pro Okarun que vai fazer o treino agora. Ele comenta para Momo que sua avó é bem jovem. A Momo acha que ela é um pé no saco. O Okarun pede desculpas por não ter ajudado. Ao contrário da Momo, ele se sente muito inútil e sem valor. Por isso, da próxima vez, vai se esforçar ao máximo para ajudar. E pede para que ela não se decepcione com ele. Não deixar de ser sua amiga. Ayase não pensa nada disso. Então o Okarun fala que não era para bater a porta na sua cara agorinha. Momo disse que ele tava bem da hora na luta antes. Mas como é desastrado, vai acabar o salvando de novo. Como o templo segura a maldição dele, essa noite o Okarun vai dormir aí. E a Momo vai trazer um futon. Na TV, vemos que tudo que a Gasosa da avó da Momo disse no programa era real. O idol tinha mesmo 27 anos e filho. Só falta falar que a comida favorita dele é curry e não lamen. O Okarun tá morrendo de vontade de ir ao banheiro, mas ela precisa o ver para impedir a maldição. Ela vai ter que olhar ele cagando, mas vai ser o jeito, porque o garoto não aguenta. Momo explica seu poder. Ela meio que enxerga uma aura em volta do Okarun, e quando a aperta, ela fica pequena e a maldição contida. Tudo no mundo tem uma aura e tem suas cores, inclusive plantas e pedras. A Gasosa achava que os poderes paranormais fossem mais flexíveis, mas na real são bem limitados. Logo quando a Momo despertou, ela estava muito mais poderosa, mas logo depois daquilo ficou bem mais fraca. Sua avó diz para ela fechar os olhos, mas a garota fala que assim a velha volta no corpo do Okarun. O problema é que ela está contando muito com a visão. Precisa usar os outros sentidos, como o tato e sentir a aura do Okarun. Ela tenta fazer isso e sente a aura gelada, mas não adiantou nada. Agora o Okarun vai ter que ir no banheiro, senão o barro vai se espalhar pelas calças. Ele sai correndo, mas Momo impede, dizendo que isso é muita folga, cagar na casa dos outros. Daí as duas saem correndo para não deixar soltar o monstro, esse bando de maluco. Agora a Momo tá vendo ele cagando para conter a maldição. O homem perdeu toda a dignidade. Sua avó conta que a verdadeira extensão dos seus poderes foi a sensação de invencível que teve contra os OVNIs, e por algum motivo isso foi selado. Então ela precisará de um longo treinamento para liberar de novo, e ela duvida que o garoto consiga ficar mais forte em pouco tempo. Quando Momo olha para ele, lá está a velha Turbo, que congelou o tempo ali, e diz que pode acabar com a vida da avó da Momo a qualquer instante. Pode eliminar qualquer pessoa que o Okarun já tenha visto. Por isso a chama para ir no túnel essa noite, sem falta. Ela vai embora, e a Gasosa pede para explicar a situação. À noite, os dois estão com roupas tradicionais japonesas para proteção contra espíritos. Sua avó pede para ela não se meter tanto em encrenca. Isso que dá nunca a escutar desde novinha. Momo fala que não precisa dessa melação toda. Então Dodoria lhe dá um abraço, pede para ela voltar em segurança. Então os dois vão embora e sua avó reza para os dois serem protegidos o tempo todo. Eles pegaram o metrô e o Okarun tá morrendo de vergonha com essas roupas. Mas não podem ir de bicicleta, senão iriam chegar exaustos. Momo precisa chegar lá rápido e fazer a velha Turbo pagar por ameaçar e machucar sua amada avó. A Momo se troca dentro do trem, na frente de todo mundo. Não quer saber de usar essas roupas feias, esquisitas, e sim usar o que ela quer para se motivar, achando tudo divertido. Mas o Okarun tá passando mal querendo vomitar. Momo e o Okarun chegam à entrada do túnel, mas os dois estão morrendo de medo e entram juntos. Mas Momo quer ficar aí atrás para ficar segura. Quando a velha Turbo aparecer, precisam separar ela do Jibakurei, tirá-la da cidade de Shono, então a enfraquecer para derrotar. A garota tá confiante de que dá para ganhar, pois já derrotaram os aliens. Contudo, aparece a cabeça
cabeça gigante de titã do Attack on Titan. A velha brotou e agora são 2 cabeças pra dar conta. Os bastões de beisebol que Momo joga não adiantam de nada. Os olhos bocas da velha os comeram e cuspiram. O Karun vai tentar dar um jeito nela com sua transformação da Deprê. No entanto, a maldição some do seu corpo. A Momo não consegue ver a aura mais em Okarun. Isso porque a velha devolveu seu órgão genital, com isso retirando os poderes de maldição do Okarun. Ela não previa que ele se transformaria usufruindo de seu poder. Por isso acabou com isso, estando prestes a devorar os dois. Momo lembra das palavras de sua avó gasosa e provoca a velha Turbo para uma corrida, fazendo com que ela volte à forma base, e a velha diz que esse blefe não funciona, nunca perderia uma corrida, por isso vai aceitar o desafio. A disputa é um pega-pega sem linha de chegada, pegando os 2 estudantes a vitória da velha Turbo. Ela precisará contar por 10 minutos para dar a dianteira para os pirralhos. A velha aceita, pois odeia quem não segue as regras. Com isso, eles começam a correr, porém a velha conta tudo errado, e depressa, já indo atrás deles. Momo é presa pelos espíritos, e agora os 10 minutos de Okarun vão ser contados. Ela conta tudo errado, pois Momo não especificou a regra, o jeito de contar, então tá valendo tudo. A velha Turbo vai acabar com Okarun, mas ele pensa na Momo e agora é hora de salvá-la. Então morde as tetas da velha. Isso aí doeu mais que uma bolada na cara. Para ela escapar do garoto maluco, ela possui logo seu corpo, ficando feia demais. Ela espera que eles não estejam trabalhando com nenhuma médium, mas mal sabia que a médium deu dicas para eles, fazendo com que a velha ficasse com o corpo esmagado, pois Momo, mesmo sem haver, comprimiu sua aura. Ela parte pra cima, mas a transformação é desfeita na hora que ela é liberta pelo chute. A velha virou uma lombriga feia, e Momo vai maltratar legal essa coisa. Porém o Jibakurei aparece, querendo recuperar a velha Turbo. Dito isso, eles correm por suas vidas, pois o caranguejo gigante está vindo. Esse Jibakurei tem essa forma para que os mortos possam atravessar o rio, completando sua passagem para outro mundo. O Karun tem que se transformar, mas a velha não colabora. Por pouco eles fogem do caranguejo. Momo consegue conter a velha Turbo, e o garoto não consegue fazer a curva porque Momo é pesada, e pula da estrada, mas gira como um helicóptero e aterrissa em terra firme. Não que adiante muita coisa, a fuga precisa continuar, e todo mundo na rua tá vendo um adolescente carregando uma garota nas costas em alta velocidade, tipo, nada a ver isso. Momo reza para que nenhuma amiga sua veja esse mico sendo passado. O problema é que nessa mesma velocidade eles não vão conseguir sair da cidade de Shono, assim o Jibakurei os alcança. Então eles entram no hotel com banho termal e o bichão vai destruindo tudo pelo caminho. O plano da Ayase é ferver o caranguejo com água quente. Desse jeito, sua carne vai ficar rígida e ele endurece, ficando paralisado. Momo tá com uma fome pra comer caranguejo agora, o que o Okarun acha esquisito, não tem tempo pra isso, querida. Saindo dali, eles percebem uma multidão correndo atrás deles. É a Guerra Mundial Z. Muitos espíritos de um cemitério próximo de Shono foram dar uma ajudinha para a velha Turbo. Os zumbis dorminhocos acordaram para comer o adolescente ferido. A Ayase acaba caindo e os dois ficam encurralados pelos espíritos atletas e o caranguejo. Então Momo diz para o Karun usar todo o seu poder para fugirem. Porém, essa é a última chance deles. Depois disso, o menino não se mexe mais de tanta dor. Então, ao som de música clássica, ele sai como um jato com a Momo nas costas e ela fazendo as curvas e as manobras para ele. Um belo trabalho em equipe mesmo. Essa vira a corrida mais insana dos animes. O Karun corre mais que atleta olímpico e Momo pique miranha desbalançando nas construções. Porém, agora o Karun voltou ao normal e eles estão caindo em queda livre para seu fim. Mas com o último esforço, Momo e o Karun transformado aterrissam de forma segura e rolam no chão. Quase que eles vomitam tudo pra fora com toda essa agitação. Porém, ela soltou a velha na aterrissagem. Dito isso, ela vem dar um chutão nos dois. A velha não admite essa trapaça de jovens tão petulantes, mas Momo tá cagando pra ela. Como pode maltratar tantos jovens? Dito isso, ela se funde com Jibakurei e vira algo mais horroroso do que já era. Ela tá pronta para dar os momentos finais dos adolescentes. Mas Momo agarra o trem que vem passando e os tira dali. Esse trem específico corre a 120 km por hora, bem mais rápido do que a velha. Porém, nas curvas, ele desacelera e a velha pula no vagão. A velha sempre tá a 100 km. Porém, Momo sabe que o plano tá dando certo e a velha Turbo nunca que vai escapar deles. Como Seiko, a avó da Momo, disse, essa velha caiu fácil na provocação dos outros. Ela não esperava que Seiko estaria bem na fronteira, do outro lado na cidade de Kamikoshi, com um portal cheio de talismãs a esperando. Momo a segura firme, assim passando pelo portal e queimando a velha Turbo. A vitória é da Ayase e Momo. Vemos espíritos de garotas sendo purificados também, o que confunde Momo. Finalmente os dois estão na estação, são e salvos, e o Karun acorda todo desesperado. Logo depois, Seiko conta que aquelas garotas de antes eram espíritos de meninas que sofreram mortes horríveis de todas as formas. A velha Turbo aparecia em lugares onde tinham acontecido essas coisas horríveis com as meninas. Ela queria consolar seus espíritos que não conseguiam fazer a passagem. Ela atacou o Karun, pois ele invadiu seu território, e por ser um homem, pensou que era tão horrível quanto os que fizeram maldades com as garotas. Por isso pegou seu genital e o amaldiçoou. Porém, espíritos não podem atacar humanos, e humanos não podem invadir seus territórios. Assim, os médios precisam mandá-los para o outro lado à força. Essa é a regra para a coexistência entre humanos e fantasmas. Seiko fica aliviada dos dois estarem bem. Em casa, Momo e Seiko discutem para comer mais pedaços de caranguejo. O Karun não está com apetite para comer caranguejo. Elas dizem que ele é esquisito, isso sim, mas depois do que passaram com o Jibakurei, é normal para ele estar assim. Então, Seiko fala se o moleque tem mesmo algo entre as pernas. E a coisa dele voltou e o Karun agradece a ajuda. Mas a gasosa tá querendo ver o amigão aí embaixo. Só pode ser uma milf taradona, isso sim. Tanto que a gasosa começa a correr atrás do garoto para ver o amigão. Agora o Karun pega a bike e vai para casa, pois essa gasosa tá querendo ver coisas que não pode. Mas Momo diz que ela só tava tentando animar o menino, não que ele acredite nessa balela, então dá adeus a Momo. O Karun fica pensando se essa era a palavra certa. Não é como se eles fossem parar de conversar na escola e pararem de ser amigos. Então, Momo fala que eles se veem amanhã, deixando o Karun todo feliz
disse que na escola vai ter alguém pra conversar, alguém pra chamar de amigo. Num dia normal de escola, depois da confusão da noite passada, o Karun tá ansioso para falar com a Momo, até praticar os cumprimentos em casa. E olha que a novinha tá esperando na entrada por ele. Mas o Karun, um nerd que sempre foi rejeitado, não consegue acreditar nisso. Então passa pelo portão a ignorando. Ela deve estar esperando uma amiga, ele pensa. Então ela tromba nele e diz para irem logo. Tava esperando sim, ô garoto. Os dois conversam como adolescentes normais sobre o ataque dos aliens de antes, especialmente os serpianos que atacaram a Momo. Mas o Karun fica todo acanhado e não sabe o que dizer. Então depois da aula, eles se falam. E chega um doidão empurrando. Tadinho, ninguém da sua sala parece ligar pro menino. O Karun volta a ler seus livros de conspiracionista e não liga para a ignorância dos outros, pois agora tem uma amiga incrível e maravilhosa. Mais que isso, parceiro, é o amor da sua vida. Daí leva uma bolada de vôlei na cara para acordar pro mundo. Na sala da Momo, suas amigas Gyros veem que ela tá no mundo da lua, toda distraída, e cogitam que ela voltou com o ex e levou outro fora, depois acabando por destruir o celular, e por isso não respondeu nenhuma mensagem delas. Só que na verdade a Momo tá com muita vontade de conversar com o Karun. Ele pensa o mesmo, querendo falar de espíritos. Muito lindo o amor adolescente dos dois. Não se aguentam para se ver mais, é até triste a espera que há. Enfim, a hora do recreio começa, mas os dois vão para caminhos opostos, procurando pelo outro. Um olha na cantina, outro no refeitório, e assim sempre se desencontram. Daí chega o momento que eles estão no pátio, sentados em bancos, um do lado do outro, pensando que fizeram burrada mais cedo, para o outro não querer se encontrar e conversar. Então se levantam e no caminhar dão um encontrão de frente e acaba saindo um beijo acidental. Engraçado que o dente um do outro se chocou. Isso aí é real demais, até me identifico. Muito bonitinho a relação dos dois, porém o clima ficou esquisito, e as amigas da Momo pegaram eles no flagra na hora do beijo. Daí eles voltam a provocar o outro do jeitinho de antes para disfarçarem. Eles tentam se enganar dizendo que não se gostam, mas até as Gyros notaram que eles são super íntimos. O Karun vai no banheiro e se arrepende das besteiras que falou, e olha que perdeu algo entre suas pernas. E lá vamos nós de novo. As amigas e colegas da Momo estão muito querendo saber do novo namorado dela, e o Karun vai correndo até ela porque o negócio tá feio. Mas a menina não tá muito afim depois da briguinha que tiveram, e quer que ele vá embora. O Karun insiste até dizer que deve ser muito vergonhoso ser seu amigo, que a Momo pegou pesado ignorando tanto. Sua amiga disse que isso foi pesado até pra ela, que ela não é assim. Na hora da saída, o Karun acaba esbarrando uma gatinha de cabelo rosa, que age toda fofa e meiga com ele, até chega a tocar no seu braço. Calma, filha, porque assim o Karun alérgico à mulher não vai aguentar. A Momo tá super mal e se sente bem culpada, e acaba vendo ele interagir com outra menina. Olha o ciúmes, hein? Dito isso, essa garota é uma falsa mesmo, dizendo que o nerd esquisito nunca mais vai se encontrar com uma garota bonita como ela. Adora fazer os nerds de otário. Daí a Momo usa seus poderes e taca uma bacia na cabeça dela. Hehe. Momo se segura no Karun e o chama para irem para casa juntos. E elogia o garotão de montão e manda o papo reto para a menina otária. No caminho de casa, Momo pede desculpas pelo jeito que o tratou e não tem vergonha de ser amiga dele. Porém, o que importa agora é algo muito mais sério. As bolas do menino sumiram, mesmo tendo derrotado a Velha Turbo. Por isso, Seiko queria ter olhado antes para averiguar. E a Momo não consegue parar de rir do Karun. Ô menino azarado. A vovó gasosa dá uma olhada em seu interior e pede para a Momo trazer um boneco e uma bacia com água. Tá na hora de tirar a coisa ruim de dentro dele, na base da paulada. E ela continua batendo no otaku. A Momo viu uma aura diferente nele. Tem que tirar a aura azul do Karun. A velha bate mais uma vez e elas tiram o trem dele. Acaba indo para o boneco gato com o talismã, que sai bem vazado dali. Agora é a hora de irem à caça do gato. Momo consegue de boa usar seus poderes e mobilizar ele, que tá esperneando para o soltarem, querendo acabar com todo mundo. Para surpresa da Momo e do Karun, o gato é a velha Turbo. No último momento da sua derrota, ela se escondeu dentro do rapaz e, como estava muito enfraquecida, apagou sua presença na espera de retomar seus poderes e dar cabo de vez do grupinho. Agora a velha quer fatiar os caras, leque, e faz birra querendo fugir dali. Mas a situação pra ela não tá fácil e tem que devolver as bolas do Karun, mas ela não pode morrer, senão ele não vai ter nada de volta. E a velha Turbo ordena que ele acabe com a avó e a neta para ter o que quer de volta. Dito isso, ele se transforma, surpreendendo todo mundo. Seiko explica que o leque dela, que expulsa espíritos malignos das pessoas, tirou somente a consciência da velha Turbo. Se agarrou tanto ao Karun que apenas os poderes dela permaneceram nele. Pelo visto, o jogo virou, não é mesmo? E o gatinho tá nas mãos da Seiko pra ser feita de saco de pancada. Momo diz que não a odeia tanto, por conta da sua empatia e relação com os espíritos das meninas de antes. Por isso, faz um acordo dela devolver os trem do Karun e assim recuperar seus poderes. Porém, as bolas não estão com a velha Turbo. Ela deixou cair em algum lugar por aí. Agora sim acabou de vez a história. As bolas estão envolvidas em uma membrana com a energia espiritual da velha Turbo e viraram bolas douradas de 5 centímetros. O Karun e Momo estão com a velha na rua procurando por elas, mas tá difícil achar isso no mato e pode ser que alguém já tenha pego, pois tem uma grande energia vital emanando delas. Por conta disso, espíritos e yokais são atraídos por isso e acreditam que podem voltar à vida roubando essa energia. Exatamente por esse motivo que os yokais atacam os humanos. A Momo fala que desse jeito já era então, mas não que a velha se importe e acaba tomando uma surra dos dois por ter perdido as bolas. É muito engraçado ver os dois batendo num boneco de gato e a velha pistola sem poder fazer nada. O gato vai se vingar deles no futuro, isso sim. Eles voltam para casa sem pista nenhuma e a velha gasosa vai perguntar aos amigos se sabem algo sobre bolas douradas. O difícil vai se achar e ela avisa pro Karun tomar cuidado com os poderes da velha Turbo até descobrirem o que fazer. No colégio, um cara chega no Karun perguntando se ele tá saindo com a Ayase e o menino todo na dele diz que não. Por isso ele quer que o nerd a apresente para ele, pois quer ficar com uma gracinha dessas. Agora que ele comentou, o Karun começa a reparar que sua amiga é
bem bonita, mas não pode pensar isso da sua amiga. Nada de perversão. Daí o Okarun descobre que o cara tá falando de um boato de que a Momo é uma qualquer bem fácil, que fica com qualquer um. Dito isso, o Okarun tá nervoso e quer saber quem falou isso, e se transforma e amedronta o rapaz. Não que ninguém ali esteja vendo algo. Não mexe com a moça dos outros não, semelhante. O Okarun diga Chad, mostrou quem manda e vai para sua carteira. E do nada brota a veia turbo da sua mochila. O Okarun pega ela e sai que nem um jato da sala. O gato diz faz uns 100 anos que não é uma escola. Ela tá ali pois a Seiko disse que ela é indefesa, não pode fazer nada. Já manda papo torto de querer ajudar o Okarun em pegar seus poderes de volta. Assim vai embora dali e nunca mais atormenta ninguém. Como se ele fosse cair na conversinha de um gato suspeito do mal. Momo chega e escuta que o Okarun tava falando com alguém. Quando ele olha para ela nos olhos, fica pensando que ela é bem bonitinha. Tá com vergonha de a olhar diretamente. Daí os dois saem correndo e a véia turbo vai dar uma volta no colégio. Na sala, Momo tá emburrada que o Okarun tá evitando-a. E ela nem sabe o motivo. Então a amiga dela diz que ele é um cara bacana, pois enfrentou um maluco que tava falando coisas ruins sobre a Momo. Pois alguém na escola tá espalhando uns boatos horríveis da Yase. Por isso o Okarun ficou revoltado. E a Maria fofoqueira é a Aira, que se acha mais bonita e melhor que todos, vendo as outras pessoas como insetos feios diante dela. Porém, tá com uma raiva esses dias por conta da Momo e começou a espalhar os rumores de que ela é uma piranha. Mas não se espalhou muito, a deixando frustrada. A Aira tem mais raiva ainda porque viu os poderes da Momo pensando que ela é um demônio, o que só pode significar na sua cabecinha que ela é escolhida dos céus por ser bonita demais. Como prova, ela conseguiu uma bola dourada que caiu do céu. A Aira tem certeza que sua missão é acabar com o demônio Momo e salvar o mundo. À noite, indo para casa, a bola caiu em cima de sua cabeça. Foi na noite da derrota da velha Turbo. A partir daí, a Aira começou a enxergar o sobrenatural, devido à energia espiritual da bola dourada. Na escola, suas capangas amigas trazem objetos sagrados para uma missão divina. Uma bíblia e um rosário fedendo a alho. Suas amigas estão em dúvida desse plano esquisito da Aira. Dito isso, ela enxerga uma mulher de vestido vermelho no campo da escola, mas as outras não conseguem enxergar. No terraço, Momo, Okarun e a véia Turbo estão comendo numa boa, e Momo já tá cansada do Okarun não olhar pra ela. Esses adolescentes esquisitos, viu? Okarun conta que a véia viu uma mulher estranha andando pela escola, e o gato tá procurando bastante pelas bolas douradas, não tá aí só passeando. Momo acha que isso é uma besteira e mentira da velha, mas há a chance de um humano ter encontrado, o que é bastante provável, pois são bolas douradas simples, e quem as pegou acabou despertando poderes espirituais, assim vendo os yokais, e eles a vendo também, tendo a chance deles atacarem o humano em questão. Momo diz que a véia tinha que ter contado isso antes, e quer saber quem é a mulher estranha. Aira tá em dúvida se pode enfrentar a Momo e a mulher de vestido vermelho. O negócio vai ficar feio. Aira chega na hora da saída e quer falar a sós com a Momo. Ela aceita e diz para o Okarun ir na frente. As duas chegam em um galpão abandonado. Então a Momo é pega de surpresa e derrubada e presa no chão. Aira tá tentando fazer um exorcismo na Momo, mas não vai ficar barato, e ela taca as duas capangas pra longe. Aira tenta usar a bola dourada, achando que tem algum poder dos céus para a escolhida. Momo tenta botar noção na cabeça dela, mas não que esteja adiantando algo. O Okarun aparece correndo e diz que para tomar cuidado com a verdadeira mulher estranha. Falando no diabo, o bichão brota e pega a Aira dizendo que é sua mãe, e esperou muito tempo até que ela enxergasse. O Okarun se transforma e tenta salvar a Aira e dar um jeito no espírito, mas ela é bem ágil. O Okarun continua na perseguição, mas acaba sendo devorado pelo bicho, e Momo tenta puxar, mas tá difícil com as duas mãos amarradas, assim o poder não funciona direito, tanto que a Momo leva um chutão e o Okarun é engolido. Yokai continua nessa de ser mãe da Aira, enquanto que ela pensava ser uma invocação da Momo. O diabo quer muito ser chamada de mamãe, mas Momo levanta e tem que resolver a parada, e a Aira quer saber de onde brotou esse trem ruim e pede ajuda para enfrentar a coisa. A velha Turbo sai dos escombros e diz que esse espírito é a sedosa acrobata, e não a conhecia antes, pois não liga para os novatos do mundo espiritual. A Aira continua gritando que é escolhida e tem que derrotar os monstros como a acrobata, e acaba sendo engolida também. Ela tá doidona e culpa a Momo por ter corrompido sua filha, e ataca com os cabelos. A velha Turbo tem que desamarrar a Momo rápido para enfrentar a sedosa acrobata, mas é capturada pelo pescoço pelo yokai e arremessada pra tudo quanto é lado. Nesse ritmo vai de F sufocada. A acrobata a perdoa se ela chamar de mamãe, mas a Momo não se rende a nada e é engolida também. A velha Turbo diz que é bom ela cuspir a pirralhada antes que se machuque, e a acrobata tá furiosa. Porém a velha diz que sua forma de manequeneco tem o poder de fazer coisas boas acontecerem aos outros, ou seja, a sorte tá a seu favor. O espírito grandão devorou a Momo junto de seu cabelo, e do nada começa a pegar fogo por dentro, pois o rosário que tava com a Aira era um isqueiro que a Momo aproveitou e acendeu de dentro pra fora. Dessa forma, a sedosa acrobata cospe os três para fora. A véia gato da sorte ajudou legal agora. Tá na hora do contra-ataque, segundo a Momo. A sedosa acrobata corre na chuva à noite desesperada à procura de sua filha, gritando horrores, até cair no chão e voltar ao presente com uma raiva de que Okarun e Momo roubaram sua preciosa Aira. Dito isso, eles saem correndo de perto do bichão, mas Okarun não consegue mais rápido, com um tanto de tralha atrapalhando. E a acrobata aproveita e lança Momo para longe. O yokai vai espalhando seus cabelos para todo lado e Okarun corre e desvia enquanto segura a Aira nos braços. A sedosa acrobata quer ficar junto de Aira, a devorando para que seja uma só e nunca mais se separem. Essa é sua demonstração de amor. Porém, ela foi bem burra, pois seus cabelos que ela mesma espalhou estão presos por todo o canto nas vigas de aço do galpão. Mas isso não vai aprender por tanto tempo, tanto que logo se solta, mas Momo a segura pelas pernas para imobilizar, deixando a acrobata pistola e arrancando seus cabelos. Agora o problema é que Okarun não sabe como lutar de forma direta. Tudo que fez até agora foi correr fugindo, e quando lutou contra os serpos, era a velha Turbo no controle. A Momo não acredita no que tá ouvindo e diz para ele só dar uma bicuda. Faz algo, menino. Dito isso, a acrobata se solta e parte para cima, mas Okarun se transforma
forma, lhe dá uma cabeçada daquelas, que a joga longe e bate na parede. Momo elogia o menino que mandou bem agora. Porém, a velha achou isso uma vergonha do uso dos seus poderes. O moleque não sabe de nada mesmo. O que fazer agora com a yokai? A velha disse que ela vai ficar desacordada por um tempo, então aproveita para pegar a bola dourada. Momo fica em dúvida de qual a relação entre a acrobata e a Aira. Finalmente, a velha Turbo acha uma das bolas douradas de Okarun. Porém, não há paz, pois a Aira foi de Vasco. Como pode a Aira ter ido de F? Eles olham a pulsação e realmente não há mais nada. A velha Turbo diz que é normal um humano bater as botas quando devorado por um yokai. Momo e Okarun estarem vivos por terem poderes sobrenaturais é mera coincidência. Momo pede para o menino fazer respiração boca a boca na Aira, enquanto ela faz uma massagem cardíaca nela com seus poderes. O gato chato diz que isso não vai adiantar de nada. O coração é só um pedaço de carne inútil. Momo e Okarun tentam o máximo possível, mas de nada está adiantando. Então a acrobata levanta e caminha em direção a eles. Okarun vai para a linha de frente dar conta do yokai, mas ela quer ajudar. Fala que esse método deles não vai ajudar a trazer a Aira de volta. A melhor forma é dando sua aura para a Aira. Ela é como uma bateria para o carro. Sem ela, o corpo não funciona. Momo não consegue acreditar nisso. Então a acrobata destrói sua boca para mostrar que ela está falando a verdade e que não vai devorar mais nenhum humano. A velha Turbo confirma essa história. Sem aura, um ser vivo não permanece vivo. Essa é a única opção deles. Então Momo pede para Okarun ficar de olho nela. Se a acrobata fizer qualquer movimento estranho, já era para ela. A acrobata pede para Momo usar seus poderes para unir a aura desaparecida da Aira com a da sedosa acrobata. Dito isso, Momo começa o procedimento de conexão das auras. Dessa forma, vemos memórias de quando a acrobata ainda era humana, estando no quarto vermelho, pois estava num serviço adulto. É de noite, é uma chuva bem grossa. Voltando para casa, ela passa por uma vitrine que é um lindo vestido vermelho de bailarina no tamanho infantil. Chega em casa e é recebida pela sua adorável filha. A acrobata passava dias trabalhando como faxineira em um shopping, ensinando passos acrobáticos para sua filha, e depois trabalhando numa loja de conveniências. O tempo livre ficava praticando balé com a filha pequena e fazendo as melhores refeições, mas tinha seu serviço secreto para ter uma renda maior para casa. Porém, era bem feliz com sua filha e seus dias eram cheios de alegria. Não tinha tempo ruim com sua pequena acrobata. Era ela que a mantinha em pé nos seus trabalhos exaustivos. Assim, foram vivendo um dia após o outro. No entanto, um dia homens entram em sua casa e a espancam fortemente, com sua filha vendo tudo. Pareciam ser agiotas. A acrobata ficou toda cortada por cacos de vidro no braço e seu olho foi perfurado, enquanto a pequena era levada pelos criminosos. Ela chega a levantar depois que partiram e começa a correr em busca de sua filha na chuva, mas já era tarde demais. Não tinha nenhum sinal dos caras e da pequena. Ela chega a achar um carro, mas ele parte e ela cai no chão. Com isso, em seus últimos momentos, ela dança balé como uma forma de libertação, lembrando de sua filha abraçando. Ela dá seu último passo e com a dança pula do prédio e se acaba ali. Agora, na forma de um espírito sem lembrar de nada, a Aira bem pequena encontra e a chama de mamãe. Seu pai logo a chama e a menina entende que se confundiu, pois sem revelar para a filha, o pai conta que a mãe da Aira foi para bem longe, ou seja, já partiu desse mundo. Mas ela era muito pequena para entender isso e só tentou crescer para ser alguém que sua mãe se orgulhasse quando voltasse. Assim, se despedindo da acrobata que confunde tudo, achando que a Aira era sua filha, por ter assuntos inacabados nessa terra e não ter conseguido salvar sua pequena. Sentimentos se misturaram dentro dela. Então a Aira acorda voltando à vida. Okarun vê Momo caindo ao chão e achando que foi culpa da acrobata, mas Momo chora e diz para ele não fazer nada, já que ela viu tudo que se passou com a yokai acrobata. A sedosa acrobata pede perdão a Aira por tudo que fez a ela, por não ter a protegido como prometeu. Assim vai se desfazendo e a velha Turbo diz que sem a aura já era para yokai, mas por ter pendências nesse mundo não realizará a passagem para o outro lado, resultando nela se tornar um nada, como se nunca tivesse existido, sendo esquecida tanto pelos vivos quanto pelos mortos. A velha não se importa com isso, não tem empatia ou compaixão nenhuma por ela, mas Momo quer fazer algo para ajudá-la a fazer a passagem. No entanto, isso só depende da sedosa acrobata, do que há no seu coração. A yokai se arrepende de não ter brincado mais com sua filha, de não ter rido mais com ela, de não poder ter comprado mais roupas bonitas e pede perdão por ela ter nascido sua filha. Se não fosse por isso, a pequena seria mais feliz. Aira corre e lhe dá um abraço carinhoso, chorando, e lhe diz que ama muito sua mãe. Com essas palavras, Aira deseja que a mãe e filha possam viver em paz no além, sendo felizes por toda a eternidade. Aira nunca esquecerá. O grupo do Balacobaco tá desfrutando demais da comida e Okarun observa Aira e Momo, pois parece que tá com um clima pesado. Então Momo pede desculpas pela bacia na cabeça e não quer mais brigar, mas Aira também tem que se desculpar por fazer o Okarun de idiota. Assim, tudo fica resolvido. No entanto, Aira ainda a considera um demônio, mina toda louquinha, tanto que a Momo não suporta mais. Até o Okarun tomou, pois virou um demônio horrível na luta contra a sedosa acrobata. Sem contar que Aira acha impossível ela ser neta da Seiko, porque ela é linda e muito jovem. Elogiando ela desse jeito, até a avó diz que a Momo é o bicho ruim mesmo, só jogando lenha na fogueira. Aira acha que Seiko, suposta irmã mais velha da Momo, e Okarun são demônios, e que a garota é o chefão do mal que quer destruir o mundo. Essa aí tá usando substâncias ilícitas, isso sim. As duas discutem na hora da refeição, com a boca toda cheia, duas garotas sem educação, coisa feia, falar com medo. Tudo porque a Aira acha que é a escolhida para proteger o mundo. Dito isso, ela tá indo embora e a Seiko torcendo para ela endireitar a Momo. A Aira volta e diz que apesar do Okarun ser um demônio, ele tentou a salvar muitas vezes, mas não entende isso. Ele não precisa de motivo para ajudar alguém que tá sofrendo. A Aira doidinha diz que vai o libertar das garras da Momo e tá com sentimentos românticos pelo garoto, porém não pode sentir isso por um ser maligno, afinal ela é humana e o Okarun não é. Agora chegou a hora de ter a bola de volta, um pique jogo de beisebol. A Seiko vai até tentar rebater, motivo? Só pra atrapalhar mesmo. A velha Turbo faz um arremesso lendário e Seiko erra a bola que volta para o Okarun, que tá com uma dor tremenda, e começa a pular pra encaixar ela no
do corpo. O negócio é que eles não têm uma pista sequer de onde está a bola dourada direita. E Momo pergunta se o Karun não tem um PC para frequentar fóruns. Ele não tem computador em casa, então Momo tem que arranjar mais um bico para comprar um celular novo. Eles iam se ver no almoço, mas o Karun tem que terminar uma redação e depois da aula também não tem como ver a Momo. Ela estranha isso, mas tá de boa, e vai almoçar com as amigas e comenta que o garoto deve estar escondendo algo, mas não acredita que seja algo com outra menina, embora aquela Aira seja suspeita, então sai para comprar uma bebida. No caminho para a sala, ela pensa em passar no Karun, mas não quer o atrapalhar. Daí, vê o rapaz em cima da Aira com os dois no chão. A situação fedeu pro menino, tá lascado. Pra entender tudo, o Karun tava treinando flexões para ficar mais forte, para quando forem procurar a outra bola e tivessem que lutar contra mais monstros esquisitos. Ele tá seguindo firme o treino do Saitama que a Seiko passou, fazer 5 séries de 100 nas flexões, abdominais, agachamentos e alongamentos. O garoto quer ficar mais poderoso para ajudar a Momo e ela não correr perigo. Daí a Aira brota e revela o que realmente sente, pois a menina tá doidona. Ela tá achando que declarar o amor é sair beijando a pessoa. Não é assim não, minha filha. Anda lendo umas revistas esquisitas aí, vendo DVD suspeitos do pai dela. Embora ela seja popular com a rapaziada, a Aira tem conhecimento quase que nulo sobre romance. Ela diz que ser popular dá muito trabalho. Não é por causa disso que sabe tudo de romance. E nem é a pior do mundo no assunto. Então não gosta de ser zombada por isso. Então ela dá uma rasteira no Karun e os dois acabaram nessa situação com a Aira querendo um beijo. Dito isso, o Karun percebe a Momo que viu tudo. Acabou tudo que nem começou. Ele tenta explicar para ela, mas Momo não vai ouvir de jeito nenhum. Nem dá para culpar. O garoto tá suado em cima de outra e mentiu sobre a redação. Vai pensar o quê? O Karun quer explicar mais uma vez, mas Momo grita que não quer ouvir nada e vai embora. Agora tá toda depressiva. Na aula, eles estão aprendendo sobre o camarão louva-a-Deus, que tem uma força de 150 quilos e uma velocidade desse soco de 80 km por hora. Se ele tivesse o tamanho do ser humano, essa força seria de 700 toneladas. As Gyros fazem um teste com uma régua e o camarão louva-a-Deus dá um soco que racha parte dela. E a Momo tá toda depressiva, mas tenta acordar pra vida se socando. O Karun na aula sabe que a culpa é sua, por mentir sobre o seu treinamento. Essa mentira causou essa confusão. Dito isso, ele é transportado para a dimensão dos ETs e a Aira grita por ajuda, com a escola toda inundada. Ele sai para procurar a Momo, mas não a encontra. Ela tenta sair pela janela, mas tá tudo fechado e a água não para de subir. Ainda pior, tá preocupada com o Karun, coisa que não queria porque tá com raiva dele. Mas então um barulho é escutado pela Momo. Algo se aproxima, e é nada mais nada menos que o monstro do Lago Ness, coisa feia que dói. Só pelo mexer do pé da Momo, a criatura sente e se prepara para um ataque. Carregando poder, ele solta um jato d'água cortante que acaba com o corredor todo. Graças a Deus, a Momo estava agachada e não ficou ferida. Enquanto isso, Aira e o Karun escutaram o som do ataque, a explosão. Shiratori ainda acha que é pegadinha da Momo, mas o rapaz explica que isso pode ser obra de um alienígena. O lugar todo escuro e trancado é o mesmo da outra vez. Daí aparece um ET esquisito cantando uma música e parte para a porrada. Parece lutador de boxe ou algo do tipo. O Karun já se transforma e tem que dar um jeito no doidão, pedindo para a Aira se esconder. No entanto, os serpianos aparecem novamente e botam o Karun no chão. A Aira quer o salvar, mas já todo mundo chega pra lá. Os serpianos achavam que somente pessoas com alta espiritualidade entrariam nesse mundo, mas a garota de cabelo rosa conseguiu. Eles mal sabem do que rolou com a Aira para ela estar aí, né? A aura da sedosa acrobata tá nela. Os criminosos querem muito o amigão do Karun, para estudá-lo e ter seus poderes e habilidades para si, mas isso nem é do Karun e sim de um espírito que o possuiu. Mas os alienígenas não sabem que é um espírito. Os serpianos não permitem que o garoto se transforme para se defender e começam a despir ele e querem cortar a banana, mas no último instante chega um cabelo rosa grande e sedoso, com uma bela bailarina. A Aira transformada de forma épica. A escolhida chegou para salvar o seu mestre Takakura. Percebendo que a Aira também tem poderes, um dos ETs saca o porquê dela conseguir entrar no espaço deles. Então, eles decidem capturar a banana dela também. O Karun, por sua vez, vê que sua roupa foi toda destruída no último ataque e resolve se afastar para achar algo para vestir. Enquanto isso, a Aira se oferece para encarar as ameaças, enquanto o Karun fica de fora da luta. Mas, ao procurar por roupa, ele não acha nada e entra em desespero. Nesse meio tempo, a Chiquita dá um golpe cheio no Karun, jogando ele pra longe, e volta a lutar com a Aira, que está com a cabeça afundada no teto. Ele avisa que pode usar os poderes dele sem nem precisar dizer medição serpiana, já que percebeu que a Aira ficou desatenta. E a Aira, na maior tranquilidade, diz que não tá nem aí com isso e só pede para ele deixar ela sair. Mas ele responde que, como ela é boa em se mover, eles vão levar a banana dela também. Ao ouvir isso, a Aira responde que é a escolhida divina e não vai perder pra ninguém. Um sol de esperança vai iluminar seu caminho. Aí o Chiquita golpeia ela de novo, destruindo a parede atrás. Ele até concorda que ela é escolhida, só que não na visão que ela tem. Ela é escolhida para ajudar na evolução dos alienígenas. Com isso, eles decidem começar a retirada da banana. Mas o Karun, ainda com a roupa rasgada, resolve fazer algo pela amiga, já que ele acha que tem coisas mais importantes do que se vestir. Ele se transforma na frente de todo mundo, se preparando pro combate. Mas os aliens começam a pressioná-lo contra o chão, acabando com a transformação dele. Um dos aliens explica que o poder que eles têm só é possível graças à combinação de psicocinese dos três. E o nome disso é Zona Incrível, que desativa a transformação de qualquer um que estiver dentro da área. Mesmo sendo muito útil contra os inimigos, esse poder tem uma fraqueza. Eles não conseguem atacar a Aira enquanto estiverem usando, e nem o Karun. Pra contornar isso, eles colocam outro monstro na área e ordenam que ele ataque o Karun até acabar com ele. Mas no meio da luta, o Karun consegue voltar à forma dele e dar um golpe no inimigo, que acaba atravessando a Zona Incrível. Um dos alienígenas deduz que alguém está repelindo a psicocinese deles, e percebe que é a Momo a responsável, mostrando que não tá nem um pouco feliz de ver o Karun do lado da Aira. Ele, por sua vez,
diz que estava com saudade dela, mas Momo dá um fora nele, chamando de tarado porque tá sem roupa. Os aliens, por sua vez, voltam a se preparar para lutar e acordam um dos companheiros que estava nocauteado, mandando ele focar na batalha. Assim que ele levanta, o alien começa a atacar o Okarun e recebe ordem de acabar com eles. No meio dos ataques, a Momo novamente repele os poderes psíquicos dos inimigos, mas um dos aliens ainda consegue se mover e vai em direção deles. Então, Okarun e Aira atacam o alien com seus poderes, que na visão deles são apenas moleques. Mas, no meio da luta, um alien dá um gancho na área, fazendo a cabeça dela afundar no teto. Bem o que ela faz com Chiquita. Ela diz que não consegue enxergar os ataques daquele alien, o que deixa tudo mais complicado. O monstro tenta dar um golpe final na Aira, mas o Okarun vê o ataque e consegue salvá-la a tempo. Ao ver isso, a Momo fica surpreendida, pois não esperava que o Okarun conseguisse desviar dos ataques. Aí, eles voltam a atacar o inimigo no ponto fraco dele. Mas ao perceber que eles estão muito próximos, Momo fica com ciúmes e manda eles pararem. Senão, ela diz que vão explodir juntos. E ao notar que ela estava tão alterada, dá pra perceber que ela tá com inveja. Nesse momento, Momo dá outro mini soco, fazendo a Aira perder o controle da magia dela. Aira briga com Momo, lembrando que ela é responsável por segurar os poderes psíquicos dos aliens e não pode se distrair. De repente, enquanto eles discutem, o corredor é tomado por uma luz e água verde por todo lado, inundando tudo. A Momo consegue alcançar a superfície e percebe que tanto a parede quanto o teto viraram água. E pra piorar a situação, o Okarun reconhece o monstro que está na frente deles e que começa a nadar pelo teto do corredor, deixando uma atmosfera ameaçadora. Momo diz que eles devem fugir por hora, mas a Aira discute, dizendo que ninguém concordou em ser liderado por ela. E mais, ela afirma que ela é a líder do grupo. E assim começam as discussões dos ETs. Então, como o Chiquita não conseguiu segurar os pirralhos, ele vai ter 60% do salário cortado como punição pela incompetência. Então, Ness mostra que realmente é capaz e parte um dos ETs em um único golpe. Aí, vendo isso, Okarun e Momo nadam como se não houvesse amanhã, deixando a Aira pra trás. De repente, eles ouvem um som de um golpe que vem debaixo d'água e acerta quem estiver por perto, fazendo eles nadarem ainda mais rápido. Okarun explica que os camarão louva-a-Deus são bem mais fortes debaixo d'água, e ele afirma que são 10 vezes mais fortes nesse ambiente. Só que, apesar da vantagem, o camarão louva-a-Deus precisa voltar à superfície para respirar, porque ele não consegue debaixo d'água. Então, enquanto isso, o Okarun decide usar as pernas da vovó Turbo para nadar mais rápido, mas logo descobre que ela não sabe nadar e nem ele. Surge um problema. Ele volta a nadar com suas próprias pernas e começa a reclamar da situação complicada, pois eles precisam se salvar e também encontrar a Aira, que tá submersa há um bom tempo. Okarun pede para Momo usar seus poderes psíquicos, mas ela diz que só consegue usar quando tá perto do inimigo. Como o camarão louva-a-Deus não deixa ela chegar perto, fica complicado. Ele então sugere que ela use sua magia enquanto ele chama a atenção do ET, mas Momo não tá muito afim da ideia dele, achando que ele vai acabar tão mal quanto a Aira se ele se meter com o monstro. Okarun só quer ajudar, pede para ela parar de gritar, mas ela insiste que isso não vai adiantar nada, achando melhor fugirem por enquanto. Momo ainda dá umas alfinetadas, dizendo que é culpa da Aira por ter ficado enrolando com ele. Okarun tenta defender que eles não fizeram nada demais, mas Momo continua rebatendo, lembrando de uma vez que ele ficou em cima dela. Okarun percebe que Momo tá meio incomodada com isso, mas ela tenta disfarçar, dizendo que não liga pro que eles fazem. Aí, quando estão se preparando pra conversar, o ET ataca o Okarun e ele acaba salvando-o, abraçando sem querer, todo peladão. O inimigo começa a persegui-los de novo, mas Momo tem a ideia de se agarrar no corpo dele pra nadar mais rápido, como se fosse um peixe. Isso ajuda eles a despistar o ET, enquanto eles recuperam a Aira, que tá acordando. Percebe que ela engoliu muita água. Momo então usa seu poder para tirar a água dos pulmões da Aira e trazê-la de volta. Quando a Aira acorda, Momo manda ela tirar as roupas, porque a água tá deixando os movimentos deles muito lentos. Mas a Aira se recusa e diz que só vai tirar depois da noite de núpcias. Os alienígenas começam a perceber que, por mais fortes que sejam, todos têm alguma fraqueza que pode ser usada contra eles. Um dos aliens parte para cima de qualquer coisa que se mexa, fazendo com que os ataques não sejam muito eficazes. Já o camarão tem que voltar para respirar, o que também cria oportunidades para os nossos heróis. Enquanto isso, o líder alienígena sugere que eles usem o cabo de transmissão para se tornarem um só. Uma sugestão meio que forçada. A Momo finalmente consegue convencer a Aira a tirar a roupa, e nesse momento, ela diz que agora o Okarun vai ter que assumir a responsabilidade por ver ela nesse estado. Com isso, ela sobe em cima dele e vão para cima do ET, que ataca assim que eles se aproximam, mas conseguem escapar. O Okarun percebe que o inimigo usa um dispositivo no pescoço para disparar os ataques de água, e conclui que a solução é destruir aquilo. Eles tentam se aproximar para colocar o plano em prática, mas quando chegam perto do ET, o alien diz que mesmo assim, eles são bons em briga corpo a corpo debaixo d'água. Aí, os três são jogados para longe, e Momo acaba sendo arrastada, já que os aliens a consideram mais perigosa, querem lidar com ela primeiro. Mesmo que eles pudessem apenas esperar Momo se afogar, preferem acabar logo com isso. Um alien tenta atacar a Momo, mas ela se defende e avisa que ele não deveria ter se fundido ao camarão, já que os golpes dele só funcionam debaixo d'água. Um golpe forte acaba se tornando uma bomba para si mesmo, fazendo com que seus braços explodam, mas o alien lembra que, mesmo com essa fraqueza, ele ainda pode respirar debaixo d'água, enquanto Momo não tem muita opção e só pode esperar o inevitável. Nesse momento, Aira consegue prender o cabelo dela contra o inimigo, criando um caminho para o Okarun poder resgatar a Momo. O Okarun consegue pegá-la e atravessa o alienígena, acabando com ele. Depois de tudo isso, Momo e o Okarun acordam em cima um do outro, ainda na mesma posição de antes. Quando o Okarun toca o chão, percebe que tá duro de novo e fica feliz que tem chão novamente. Mas de repente, a escola volta ao normal, e os outros alunos veem Okarun e Momo naquela situação no chão, praticamente nus. O Okarun, no caso, está nu, achando que estão fazendo algo inapropriado no corredor. Assim que eles percebem a situação, saem correndo, e a Aira se junta a eles, tornando tudo ainda mais caótico. Então, a enfermeira da escola, que parece ter saído diretamente de um mangá que não deveria ter sido publicado para menores, começa a perguntar para a Momo e os outros se estão sofrendo bullying. Eles respondem que não, mas a enfermeira ainda fica desconfiada. Ela insiste, dizendo que tem uma tolerância zero para esse tipo de coisa, que podem
contar com ela se algo estiver rolando. No meio da conversa, um funcionário da escola entra sem bater e a enfermeira se irrita, reclamando que já avisou várias vezes para ele não fazer isso. Daí, ela começa a dar umas chicotadas nele e no meio da bronca, volta a falar com os alunos, dizendo que vai se ocupar por um tempinho. A Aira fica em pânico porque é uma situação super constrangedora e a Momo se irrita porque os aliens não saem do pé delas. O Okarun explica que os aliens estão atrás dele porque querem os poderes da velha turma a qualquer custo. A Momo pergunta para a Aira desde quando ela tem os poderes da acrobata e ela diz que isso surgiu durante uma luta, mas que sempre foi uma guerreira escolhida, mesmo antes de mexer com o poder da acrobata. O Okarun acha que, agora que ela tem esse poder, ela também se tornará um alvo dos aliens. A Aira fica alegre que o Okarun esteja preocupado com ela, mas ele ignora e continua falando com a Momo sobre os aliens. Ele explica que, se os aliens forem atrás dos poderes dos yokais, eles vão perseguir todo mundo para sempre. A Momo acha estranho, porque se eles querem os poderes dos yokais, deveriam ir direto brigar com eles. O Okarun concorda e diz que os aliens ainda não invadiram a Terra porque ela é cheia de yokais, o que a protege. Ele acredita que os aliens atacam os humanos porque eles são mais fracos, e após evoluir pegando os poderes sobrenaturais dos humanos, eles vão eliminar os yokais. Daí, o Okarun começa a ficar mais louco que o Batman e diz que precisam se apressar para encontrar logo a solução. A Momo tá sem entender nada, já que a explicação dele foi toda confusa, e a Aira continua com aquele ar de grandeza, dizendo que é responsável por salvar o mundo. Ao falar isso, ela se lembra de quando os outros alunos a viram sem roupa e entra em desespero de novo. A Momo percebe que não adianta contar tudo o que aconteceu, porque ninguém ia acreditar nela de qualquer jeito. Aí, depois de pensar um pouco, a Aira decide se proteger e diz que a Momo a despiu. A Momo fica toda contra essa ideia, mas a Aira lembra que pediu para ela se despir um dia. Em meia conversa, algumas garotas aparecem e comentam que já souberam da cena que os dois protagonizaram na escola, pois eles se abraçaram como Adão e Eva. Então, as garotas querem saber o que rolou. E a Momo acha que não vai adiantar tentar explicar, mas a amiga dela diz que desvendou o mistério e lembra que a Aira também estava na mesma situação. Aí, ela conclui que rola um triângulo amoroso entre eles. Enquanto isso, a Aira decide ficar em silêncio para não manchar a imagem de boa moça que tem. Uma das alunas pergunta se Momo tinha algo a ver com a situação, já que ela estava mexendo com a Aira o tempo todo. Isso só gera mais boatos sobre a Momo, que ela está saindo com geral. Vendo toda aquela injustiça, a Aira resolve se manifestar e diz que ela que espalhou os boatos falsos sobre a Momo, mas logo se arrepende disso, já que derrubou sua popularidade. Aqui, grande evolução de personagem, amo a Aira. Nesse momento, o Chiquita aparece de novo, querendo brigar, mas acaba caindo no chão porque ainda está fraco da última luta. Então, ele acorda na casa da Momo, onde cuidaram dele, mas logo se prepara para atacar. Quando vê que eles cuidaram das feridas dele, o Chiquita começa a chorar, emocionado, e diz que nunca ninguém foi tão gentil com ele. Ele promete que nunca mais vai fazer mal a eles. Depois de comer, ele informa que o filho está doente e que o tratamento é caro. Enquanto explica sua história, ele usa palavras que ninguém entende, o que dificulta a comunicação. Ele conta que o lugar de onde veio não paga bem, e que ele precisa de moedas estrangeiras. Para piorar, ele é fraco e os únicos trabalhos que consegue são perigosos e ilegais. Por causa disso, a esposa dele faleceu da mesma doença que o filho está sofrendo. Ele começa a chorar, se sentindo patético, e o Okarun pergunta como podem ajudar. Ele sugere dar o seu bigolinho pro alien, como uma forma de curar o filho, mas a Momo não concorda, dizendo que isso já é demais. O Okarun lembra que eles podem tentar recuperar o bigolinho depois, mas a Momo fala que nem vão saber onde encontrar. Além disso, o tratamento que o filho precisa é constante. A Momo conclui que a única maneira do Chiquita salvar o filho é arranjar um emprego pague direito, mas ele diz que não consegue trabalhar. Então, ele tá a fim de ajudar da maneira que puder, e a Aira tá disposta a recuperar a bola do Okarun depois. Mas a Momo fica com ciúmes e manda a Aira calar a boca. A Aira diz que ela deveria apoiar o Okarun enquanto ele tenta ajudar os outros, porque isso quer dizer ser parceira dele. Mas ouvindo isso, a Momo responde que a Aira só tá fingindo ser parceira dele e entrega o Chiquita. Mesmo sabendo que o Okarun quer ajudar, ele afirma que a Momo tá certa nessa situação. Embora ele fique feliz pela consideração, mesmo sabendo que o Okarun quer ajudar, Chiquita fala que a Momo tá certa. Embora ele fique feliz pela consideração, o Chiquita acha que eles já fizeram demais. Então, ele decide que é melhor ir embora e arrumar a vida dele por conta própria. Ele agradece pela ajuda que recebeu, mas antes de ir, a Seiko nota algo. O sangue do Chiquita é aquele líquido branco que escorre dele. Então, ela decide fazer um teste e dar leite pra ele beber. Assim que ele termina, o Chiquita percebe que aquele líquido é igual ao sangue dele, que isso pode salvar a vida do filho, mas ele comenta que ainda tá meio ralo. E ela diz que é assim para os humanos conseguirem consumir. A Seiko então decide chamar um amigo fazendeiro para dar uma vaca pro Chiquita. Depois de resolver isso, eles se despedem dele e tá em uma nave espacial grandona no quintal. Antes de partir, o Chiquita agradece toda a generosidade, dizendo que nunca vai esquecer a ajuda que recebeu. A Momo pergunta pra avó se ela acredita em alienígenas, já que acabou de ver um OVNI abduzindo uma vaca bem na frente dela, mas a Seiko continua desconfiada e diz que o Chiquita era só um capa. O Okarun tenta ajudar a Momo e menciona uma teoria que diz que os capas são aliens. Quando voltam para casa, a Momo se ajoelha de forma dramática para convencer a Seiko a comprar novos uniformes para eles. Seiko responde que só vai comprar para Aira e Okarun, porque não gosta da Momo tentando explorar o dinheiro dela. Mas pensando bem, ela decide que, se a Momo imitar um personagem de anime, ela compra o uniforme também. Vendo que as coisas estão dando certo, a Momo obedece e imita o Toguro. Ah, eu sou Toguro, vendo a maciota. Foi muito sensacional. Aí, a campainha toca e a Seiko manda ela atender, mas sem parar de imitar o Toguro. Quando a Momo abre a porta, dá de cara com um garoto chamado Didi. Ela fica surpresa e dá uma coradinha. O Okarun pergunta quem é aquele, e a Seiko responde que é o amigo de infância da Momo, e também o primeiro amor dela. Seiko encontra o garoto e diz que a mãe dele já tinha avisado sobre a visita. Okarun acha que Didi parece bem estiloso, provavelmente um atleta, mas depois de elogiá-lo, se decepciona ao ver que na verdade ele é meio
bobalhão. Didi começa a imitar Momo de forma engraçada, o que a deixa furiosa, mas mesmo assim, Seiko manda o garoto entrar, deixando Momo confusa sobre o que tá rolando. Seiko informa que Didi vai morar com eles e Momo fica em choque, implorando para que isso não aconteça. Didi interpreta a reação dela com felicidade, pensando que ela precisa de um demônio novo. Momo, no entanto, discorda e acaba discutindo com Didi. Aira, que estava na mesma situação, decide que vai reunir seus próprios aliados para enfrentar o que considera uma conspiração de Momo, mas Momo já estava cheia de problemas. Enquanto isso, Okarun se despede e Momo pergunta para sua avó por que Didi tá morando com elas. Seiko explica que os pais dele estão internados e precisam de ajuda, mas Momo acha estranho ele não ir para casa de algum parente. Depois do jantar, Didi pede desculpas a Momo por ter zombado dela no passado, mas acaba falando sobre fantasmas, deixando Momo desconcertada. Didi então conta que começou a ver fantasmas depois de mudar para uma nova casa, que aos poucos começou a achar estranha. Quando pediu ajuda aos pais, eles não acreditaram nele e até buscaram médiums, mas a situação só piorou. Seiko foi sugerida como uma última esperança por um médium. Momo garante que sua avó vai resolver o problema, mas Seiko diz que a responsabilidade agora é dela. Para convencer Momo a ajudar, Seiko promete comprar os uniformes dela. No dia seguinte, Didi chega na escola se apresentando de maneira chamativa, o que surpreende todos. Ele faz umas piadas sobre a situação dele em casa e acaba despertando mais curiosidade nas garotas. Momo tenta fazer com que ele pare de exagerar, mas quanto mais ela tenta, mais o Didi provoca. No meio de tudo isso, Okarun se sente deixado de lado e decide voltar aos treinos, até que Momo aparece para vigiar o garoto. Enquanto discutem, Didi traz um iogurte para Momo, o que faz Okarun se sentir ainda mais desconfortável. Logo, uma confusão acontece com o boneco anatômico, e eles acabam correndo atrás dele. Momo usa seus poderes e todos acabam se envolvendo na situação de maneira maluca. Didi fica confuso sobre o que está acontecendo, mas Momo explica a situação e junta forças para pegar o boneco. No final, eles conseguem recuperar a bola de Okarun e percebem que a relação deles se assemelha ao que rolava entre o boneco e a garota que ele gosta. Quando voltam para casa com a boneca que acharam no lixão, os três não param de implorar que Seiko a deixe ficar com eles, mas ela rejeita a ideia na hora. Momo lembra que Seiko já tem muitos gatos, então não tem problema em ter uma boneca a mais por ali. Aí Momo comenta que o marido da boneca, Taro, voltou à sala de química. Agora que Hana está bem e ele pode retomar seu trabalho como modelo de anatomia, Taro quer sair à noite para se encontrar com Hana, mas precisa que ela tenha um lugar fixo para morar. Os meninos insistem que Seiko concorde em deixar a boneca ficar na casa, e no fim ela acaba aceitando. Assim que isso rola, Seiko muda de assunto e pergunta sobre a bola que estava com o marido da boneca. Momo decepcionada dizendo que a bola era só uma decoração de Natal, mas que parecia muito com a dele. Didi manda um elogio para Momo, dizendo que ela tem poderes úteis, e também elogiou Okarun, dizendo que sem ele a luta teria sido mais complicada. Enquanto eles conversavam, Didi nota que tem uma sujeira no cabelo de Momo e decide tirar. Okarun observa aquilo como se fosse algo romântico, lembrando de Taro e Hana. Ele se liga que precisa aproveitar os momentos com Momo para não se arrepender depois. Decidido, Okarun se aproxima de Momo e resolve cantarolar uma música de declaração para ela. Didi, entrando na brincadeira, começa a cantar junto e faz um círculo ao redor dela. Momo pede para eles pararem, porque quer arrumar a mesa. Seiko aparece e grita com os garotos, que faz eles pararem de bagunçar. Seiko então lembra Momo que vai dormir na casa de Didi naquele fim de semana, e que ela precisa preparar algumas roupas. Quando Momo diz que vai dormir na casa de Didi, Okarun fica em choque e pergunta por quê. Momo explica que a casa é amaldiçoada e que ela precisa ir lá para exorcizar os fantasmas. Okarun se preocupa mais em saber que ela vai ficar sozinha com Didi. Momo fala que já tinha pensado em convidar Okarun também, porque não se sentiria segura lá sozinha. Isso animou Okarun, que decide dar um jeito na casa de Didi para poder ir logo. Enquanto isso, alguns alunos invadem a escola de madrugada para jogar um tabuleiro Ouija. De repente, eles ouvem barulho estranho vindo de um corredor escuro. Taro aparece correndo em direção a Hana, mas acaba sendo atropelado por um caminhão. Momo, percebendo que ele tá demorando, começa a ficar sonolenta, mas tenta tranquilizar Hana, garantindo que o Taro vai aparecer. Quando clareia o dia, Taro finalmente aparece e pede desculpas pelo atraso. Hana, apaixonada, perdoa ele sem nem pensar duas vezes. Naquela madrugada, Didi lembra de um fantasma que costumava viver em casa e que ainda não consegue dormir direito por causa do trauma. Depois de pegarem o trem para ir para a casa de Didi, decidem comer umas porcarias pelo caminho. Okarun só observa a interação entre Didi e Momo, sentindo-se meio deslocado e acreditando que é um cara meio limitado. Ele se culpa ainda mais por não se sentir capaz de mudar isso, então decide deixar essas preocupações de lado e focar em recuperar sua bola. Momo percebe que Okarun está distraído e pergunta o que está pegando. Ao ver a reação dele, ela conclui que ele deve estar pensando demais na bola e começa a rir. Didi fica confuso, sem entender muito o que está acontecendo em relação às bolas do Okarun, e acha que eles só estão fazendo piadas uns com os outros. Então, a galera entra na brincadeira e começa a fazer caras e bocas, fazendo o Momo quase explodir de tanto rir. Vendo isso, Okarun decide que também precisa chamar a atenção e começa a falar sobre Tsuchinoko e outras criaturas, achando que esses bichos vão ser a próxima grande sensação. Momo dá uma atenção rápida pro que ele disse, mas logo Didi interrompe com uma história sobre uma serpente gigante adorada em um templo que existe há mais de 200 anos. Isso faz Momo se virar totalmente pro Didi,
Didi, deixando o Karun na mão. Desesperado para recuperar a atenção de Momo, o Karun começa a caçar algo no seu livro e menciona uma múmia de capa que também tem um templo. Mas isso só chama a atenção de Didi, que começa a falar com ele e deixa Momo de lado. Durante a conversa, Didi se empolga e pede para o Karun incluí-lo no círculo de amigos, mas o Karun, se achando meio desajeitado, diz que não se sente pronto para isso. Aí ele chegou numa área com fontes termais e Didi explica que se mudou para lá porque o pai dele tá fazendo pesquisas sobre vulcões para a faculdade nas redondezas. Quando finalmente chegam na casa dele, Momo diz que não percebeu nada de esquisito até agora. Ela começa a explorar a casa enquanto o Karun fica esperando, até que Momo se senta no sofá, liga a TV, e o Karun acha que a televisão ligou sozinha. Momo explica que fez isso porque tá entediada, já que não tem fantasmas para enfrentar. O Karun começa a olhar para Didi desconfiado, achando que ele só trouxe Momo para casa dele para se aproveitar da situação dos fantasmas. Mas Momo garante que Didi tá falando a verdade e que os médiuns já confirmaram que a casa é amaldiçoada. Momo acredita que os fantasmas estão só se escondendo porque não tem muito poder, mas garante que eles vão aparecer à noite, e quando isso acontecer, é só acabar com eles. Então, decide aproveitar as fontes termais enquanto espera, mandando o Karun e Didi se divertirem. O Karun pergunta o que fazer se o espírito aparecer, e Momo tranquila diz que volta antes do dia acabar, e que os fantasmas não terão tempo para se manifestar. Assim que ela sai, o Karun surta e conta para Didi que Momo foi pro distrito de fontes termais. Didi fica triste, pois queria ir junto, então, para passar o tempo, chama o Karun para jogar futebol, e começa a ensiná-lo a chutar a bola, mas o Karun se atrapalha e não consegue jogar direito, aliviando um pouco por Momo não estar lá para ver ele se enrolando. Enquanto isso, o Karun aproveita a chance para treinar e se mostrar legal para ela, quando estiver jogando melhor. Ele imagina ela sorrindo e parabenizando suas jogadas, mas logo Didi interrompe tudo e pergunta se o Karun gosta da Momo. Enquanto isso, Momo vai relaxar nas fontes termais, esperando que os dois amigos se deem bem, já que Didi é o primeiro amigo homem que o Karun tem. Ela acha que estaria só atrapalhando se continuasse com eles. Didi elogia Momo, chamando-a de fofa, e comenta que ela foi a primeira amiga dele, por isso ele a considera especial. Ele começa a dar uns elogios mais ousados, dizendo que gosta bastante da aparência e da personalidade dela, deixando o Karun um pouco desconfortável. O Karun, por sua vez, diz que também gosta dessas coisas nela, mas explica que o respeito que tem pela Momo não impede de ver como ela é bonita. Os dois acabam numa disputa de quem admira mais a Momo. Didi lembra que é amigo dela desde a infância e se considera o vencedor. O Karun se lembra de um beijo ocidental que deu em Momo e acha que é isso que deve contar como vitória, mas omite esse detalhe, só dizendo que ganhou do Didi. Didi não aceita a vitória de Karun, já que ele nem explicou como fez para ganhar. Enquanto isso, Momo decide voltar para casa, mas antes de sair da água é surpreendida por um grupo de velhinhos que ameaça entrar no banho com ela. Eles apontam para uma placa que diz que a área de banho misto, então eles podem entrar. Enquanto isso, o Karun e Didi notam um volume estranho do lado de fora da casa, que parece ser uma outra sala. Eles vão até a parede que deveria dar acesso a esse quarto e começam a bater, percebendo que ela é oca, e que confirma que tem algo ali atrás. Então, Didi começa a quebrar a parede com o martelo, enquanto Momo fica cercada sem saída, com os caras se aproximando cada vez mais dela na água. Gente, isso aqui é muito criminoso, mas foi um bom episódio final. Mas logicamente, isso aqui, a cena da Momo foi tratada como uma forma de a gente sentir repulsa e não algo pra suavizar, né? E próxima temporada, quem lê o mangá tá ligado que o trem vai ficar doido. Esse é um dos melhores arcos de Dandadan que tá por vir em julho. Então se você gostou do resumo dessa temporada, deixa o like, se inscreve pra ajudar e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. Valeu pelo apoio de sempre e falou!